Olá, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Yeshua. Eu não sei mais como falar porque as pessoas me cobram tanto de eu falar Jesus e de eu ter colocado uns vídeos que eu digo que o nome de Jesus foi adulterado, que não era Jesus, era Yeshua. E muitas vezes as pessoas dizem também que eu não acredito em Jesus e que Jesus não tem poder, então como é que ficamos? Enfim. Então, Jesus ou Yeshua, pouco importa. Importa que você saiba a verdade, e a verdade é que ele se chama Yeshua. Mas o nosso estudo é de Efésios, então eu quero dar continuidade nessa carta que Paulo escreveu para os santos em Éfeso. No vídeo anterior, eu não me apresentei, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rui Nascimento, e eu estou fazendo esse estudo da carta de Paulo para a igreja de Éfeso. Se você gostar, compartilhe o máximo possível com os seus amigos. Então, no primeiro capítulo nós fizemos uma análise e podemos observar então que Paulo está escrevendo para Éfeso, mas está mostrando claramente aos líderes e àquela congregação quem é o povo judeu. Ele está fazendo uma explanação de como o Evangelho chegou até aos gentios em Éfeso. E Paulo sempre está falando, neste primeiro capítulo, ele sempre está falando de Deus. Ele não fala em momento algum de Jesus, quer dizer, ele fala que Jesus foi usado por Deus, mas não fala que é Jesus quem está falando. Nós vamos ver isso mais claramente neste segundo capítulo. E em todos os estudos que eu dou, onde eu dou estudos, eu sempre faço essa pergunta quando dou esse estudo sobre essa carta. E nunca tive uma pessoa que acertasse. Nunca. Porque eu não sei porquê, mas eu acredito que a maioria das pessoas, não sei você, mas a maioria das pessoas lê o texto e não entende o que está lendo, não compreende as palavras, não sabe interpretar o texto. Isso é óbvio. Todos os pastores com que eu falei, todos, bom, exceptuando os pastores judeus messiânicos de Israel e tal, eu nem pergunto isso, não é? Mas todos os pastores das igrejas gentílicas erram quando eu pergunto no capítulo 2, versículo 1, a quem Paulo está se referindo. Ele começa assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E quando eu pergunto, como eu vou perguntar para você, Paulo está falando de quem? Ele vos vivificou. Quem? Em todos os eventos, em todas as reuniões, em todos os estudos onde eu pergunto isso, todo mundo diz: Jesus. Jesus nos vivificou. Mas Paulo está falando que foi Deus, o Pai, e não Jesus. Se você prestar atenção a partir do versículo 15 do primeiro capítulo, Paulo diz no versículo 15, ele diz: pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, eles tinham fé no Senhor Jesus, e do vosso amor para com os santos, não cesse de dar graças a Deus, não a Jesus, por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, olha, Jesus Cristo tinha um Deus, então só pode ter um Deus, Jesus Cristo não pode ser Deus, mas tudo bem, o estudo do vídeo, o estudo aqui não é esse, mas mais uma vez está confirmado que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que Jesus não é o Pai da Glória, Jesus é filho do Pai da Glória. Quem é a Glória? Jesus. Jesus é a Glória do Pai. Então, Deus é o Pai da Glória. Que glória é essa? Jesus. Jesus é a glória do Pai. A maioria das pessoas não entende isso. Aliás, a maioria das pessoas não sabem isso. Ele é a glória do Pai. Então,
oro também para que sejam iluminados. Então, ele diz, o Pai da Glória vos dê o seu conhecimento e o Espírito. Paulo está falando de Deus, certo? E tanto está que no versículo 19 do primeiro capítulo ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Então, quem ressuscitou Cristo? Deus, o Pai. Então, é do Pai que Paulo está falando todo o tempo. Ele não está falando de Jesus em momento algum. E no capítulo 2 ele começa falando do Pai. Ele vos vivificou, estando vós mortos. Ele quem? O Pai. E nós vamos ver, na continuação da leitura no versículo 3, nós vamos ver que ele não está falando do Filho, quer ver? Entre eles todos nós também andámos antes nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, com o Messias, com o Filho. Quem nos vivificou? O Pai, não o Filho. E esse é um erro crasso. Por isso é que as pessoas confundem tudo e dizem que Jesus é Deus, porque foi Ele que nos vivificou, foi Ele que nos ressuscitou. Não foi o Pai. Foi o Pai. Isso é o que Paulo está explicando para a igreja. De lá, que se aplica a de hoje também. Aqui não tem diferença nenhuma. Então ele continua e diz no versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Ele com quem? Com o Filho, com Jesus. E nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade, para conosco, em Cristo Jesus. O Pai mostrou a sua bondade para conosco no Filho. Porquê? Porque fez cair sobre o Filho o pecado de todos nós, para que nós pudéssemos ressuscitar com o Filho sem pecado. Essa é a bondade do Pai. Essa é a grandeza do Pai. Essa é a misericórdia do Pai. Mas teve que ser no Filho. Sem o Filho, nada feito. E continua Paulo o seu texto e diz no versículo 8: porque é pela graça que somos libertos. Na sua Bíblia deve estar salvos. Então, 99% das vezes que a palavra salvos aparece no Novo Testamento é libertos, não é salvos. Porque nós ainda não estamos salvos. Essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, também é uma doutrina satânica e nós vamos analisar isso. Está certo? Também não é verdade. Porque se fosse verdade, Jesus não teria dito que aqueles que perseverarem até ao fim, esses sim serão salvos. Aí é salvos. Porque agora é libertos. Nós fomos libertos da nossa velha natureza e agora estamos em busca, no caminho da salvação. À procura da salvação, mas ainda pode ser perdida. Isso é mais que evidente nos Evangelhos e nas mensagens do Senhor Jesus. Então, ele diz que, no versículo 8, repetindo, porque é pela graça que somos libertos por meio da fé no Filho. E isto não vem de nós. Isto é presente de Deus. Na sua Bíblia também deve estar, é dom de Deus. Não é dom de Deus. Deus não tem dons. Deus tem presentes para dar a nós. É um presente de Deus. Não depende de nós, não é pelas obras, e nós vamos ver isso, Paulo diz a seguir, que não é pelas obras, mas ele diz, pela graça somos libertos. Foi graça, encontramos graça e misericórdia no Filho, por meio da fé. Quando eu creio no Senhor Yeshua, eu sou liberto da minha velha natureza, sou liberto do pecado e entro agora numa nova caminhada com o Filho para que Ele possa me apresentar ao Pai no dia do juízo. Então, isto não vem de nós, isso é presentes que Deus nos deu. A quem? Aos gentios e aos judeus. Paulo vai explicar isso muito bem. Aliás, ele tem explicado, mas ele vai explicar ainda melhor. Vai ficar muito mais claro que é um presente, que é graça. A graça foi para os judeus, a graça foi para os gentios, porque todos careciam da graça. Todos careciam dessa misericórdia, porque todos tinham pecado. E Paulo já explicou isso lá em Romanos. Porque todos pecamos e destituídos e estávamos da graça de Deus, da presença de Deus. O versículo 9 diz, isto não provém das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, nós fomos feitos por Deus, criados no Messias Yeshua.
em Cristo Jesus. Nós não fomos criados, isto não vem do Éden, isto não vem de Moisés, isto vem de Jesus. Nós fomos criados em Jesus. E o capítulo 6 de Romanos nos explica isso claramente, maravilhosamente detalhado, como Paulo nos mostra que nós fomos sepultados com o Messias Yeshua, com Jesus, o Messias, e fomos ressuscitados nele. Se nós estivermos dentro daquele padrão, então nós podemos crer que verdadeiramente o Senhor é conosco. E aí, então ele diz aqui, no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, ele diz: pois somos feitura sua, somos obra sua, criados em Cristo Jesus para fazer o quê? As boas obras. Aí tem gente que diz: não, mas agora não é pelas obras, é pela fé. É, pela fé você crê, mas depois você tem que andar nas obras. Porque a fé sem obras é morta. Vê que encaixa tudo faz sentido nas cartas de Paulo, e isto que ele fala em Efésios, ele fala em Gálatas, ele fala em Romanos, ele fala em Corinto, ele fala na carta à igreja de Corinto, ele fala em Colossenses, Filipenses, em todo lugar ele fala do mesmo modo, porque ele não era louco, não era maluco, não era doido. Então, temos que andar nas boas obras. Quais são as boas obras? Ele explica: as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Como Deus preparou as boas obras? Que boas obras são essas? Querido, é as obras da Torá, as obras da lei. A lei foi preparada por Deus para que agora nós andássemos nela. Nós quem? Os gentios e os judeus, como Paulo vai mostrar no versículo 11. Quer ver? Vamos analisar. Eu sei que a grande parte de vocês tem azia quando se fala de lei, quando se fala de Torá, quando se fala de regras, mandamentos, você tem azia. Mas se você tem azia, você nunca vai alcançar a salvação. Isso é garantido. E por isso eu estou dando esse estudo. Olha o versículo 11, presta atenção. Portanto, lembrai-vos que vós, gentios, outrora, antigamente, erais gentios na carne. O que é isso? Ele explica. Chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos de homens. Então, vamos traduzir isto? Vocês eram chamados gentios pelos judeus, aqueles que foram circuncidados, e diziam que vocês, não sendo circuncidados, são gentios. Gentio é o quê? Aquele que não tem a lei de Deus, que não conhece. E aí Paulo explica o que é isso. Tá? Estou lendo o versículo 11 ainda. Então, portanto, lembrai-vos que vós, outrora, antes, gentios, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Essa circuncisão feita por mãos de homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo. Quem? Os gentios. Paulo está falando de vós, os gentios, não nós, os judeus. Vós, os gentios, estavam sem nada disso, sem Cristo. E ele continua no versículo 12. Separados da comunidade de Israel. Antes vós estáveis, agora não. Se você agora creu no Messias, você foi enxertado na oliveira, como Paulo fala em Romanos 11. Mas vamos voltar para aqui e analisar passo a passo esse texto. Então, erais chamados gentios, estáveis sem Cristo, sem o Messias, separados da comunidade de Israel, e muitos, desgraçadamente, ainda continuam, estranhos às alianças da promessa, não tinha aliança nenhuma, todas as alianças da promessa eram feitas ao povo de Israel, aos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, não era nenhuma para você, gentio, nenhuma. Tá? Isto é, Paulo está falando o que era antes de Cristo, depois ele vai explicando e detalhando. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então qual era a sua esperança? Nenhuma. Você quando nasceu, você estava à espera que viesse o Messias te ressuscitar, te libertar dos mortos, tirar dos pecados? Claro que não. Alguém te ensinou isso na vida? Teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia? Ninguém. Nunca você esteve à espera do Messias. Nunca os gentios esperaram o Messias. Nunca, nunca. Porquê? Porque eles não conheciam, nem sabiam que isso existia. Porquê? Porque não conheciam a Torá, não conheciam a lei, não conheciam a palavra de Deus. Por isso Paulo está falando... E sem Deus no mundo. Mas você já viu e vê em toda a esquina o pessoal, vai com Deus. Mas de qual Deus eles estão falando? Do Deus da Bíblia? Do Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Certamente não. Porque Paulo está dizendo que aqueles que não têm a lei de Deus, que não conhecem o Messias, esses não têm Deus. Estão sem esperança e sem Deus no mundo.
Está certo? E olha que Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele está dizendo nessa igreja que eles eram assim. E agora ele continua no versículo 13 e você vai entender claramente o que é que eu estou falando e o que é que Paulo está falando à medida que nós formos esmiuçando essas palavras. E Paulo diz no versículo: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, vós, gentios, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ele não disse que estás dentro, mas ele disse que já chegaste perto. Sim, agora já está perto. Está perto das promessas, está perto de Israel, está perto de Deus, tem esperança no Messias, Yeshua. Nele, Ele te levantou, Ele te ressuscitou, Ele te deu uma injeção de ânimo, Ele te deu a possibilidade e a esperança de vida eterna. Isso é o que Paulo está falando. E agora, ele continua no versículo 14 dele: pois Ele é a nossa paz. A nossa paz. O qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo-a na sua carne. Veja que aqui Paulo está falando de Jesus, já não está falando do Pai. Ele já está falando que Jesus desfez essa barreira na sua carne. Essa barreira que existia, que separava judeus e gentios, porque havia a Torá, os que a conheciam e os que não a conheciam, agora na carne, por causa da morte e ressurreição de Jesus, aqueles que crerem pela fé vão ter acesso também àquilo que não tinham. O quê? Paulo vai explicar. Havia uma parede de separação, uma barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo-a na sua carne. Ele desfez, e agora aqui, a tradução que está aqui, ela é horrorosa. Desfez a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. Mas veja bem, destruindo em seu próprio corpo a hostilidade causada pelas regras e decretos das leis. Essa é a tradução correta. Mas se nós quisermos analisar esta tradução que está aqui, também vamos conseguir. Se quisermos entrar no pensamento de Paulo, não naquilo que os tradutores quiseram colocar aqui para nos induzir a erro, que agora a lei foi abolida. Isto é muito sutil, são detalhes muito satânicos. Então veja, destruindo na sua carne a lei dos mandamentos. Não é a lei dos mandamentos, é a lei que consistia em mandamentos de morte. Como Deus disse para Adão: se comeres do fruto, certamente morrerás. O que é que aconteceu com ele? Deus o expulsou do Éden. Então havia uma lei que Adão transgrediu e foi expulso. Agora, a partir do momento que eu conheço o Messias Yeshua, eu entro na lei de Deus. Eu tenho acesso e por isso eu tenho uma Bíblia. Para quê? Para conhecer a vontade de Deus e para me esforçar para fazer a vontade de Deus, tanto judeus quanto gentios crentes no Senhor Yeshua. Então, a tradução do versículo 15, a tradução correta é: destruindo em sua própria pessoa a hostilidade causada pelas regras e decretos das leis de Deus. Porque a lei de Deus dizia: se pecar, se transgredir a lei, morre. Então, todo gentio estava morto. E todo judeu estava morto, como Paulo vai explicar agora também. O versículo 16. E pela cruz ele reconciliou ambos. Quem? Judeus e gentios. Judeus e gentios. Agora aqui eu não vou entrar nessa profundidade dessa coisa, que esses gentios para mim são as ovelhas perdidas da casa de Israel, dispersas pelo mundo inteiro, das quais provavelmente você faz parte, ou não, e você foi a reboque desses também, porque é gentio e entrou na graça e misericórdia de Deus, mas isso aqui são detalhes que eu não vou entrar neles agora, não faz parte deste estudo. Então Paulo diz: de ambos os povos, judeus e gentios, tanto vós quanto nós, está Paulo dizendo, ele fez um novo homem trazendo a paz. Isso é o que diz no versículo 15. Pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade provocada pela lei e que
separava judeus e gentios, porque os judeus não aceitavam de maneira nenhuma se misturar com gentios. Basta lembrar que Paulo não queria ir na casa de Cornélio, porque ele nunca tinha colocado os pés dentro da casa de alguém que ele considerava impuro, né? Então Deus lhe mostrou para que ele não considerasse puro aqueles que Deus tinha purificado. Mas aqui nós então, Paulo faz uma pequena referência ao corpo de Cristo, ao Messias e Yeshua, e depois ele volta a se referir ao Pai. E aí no versículo 17 ele diz: e vindo ele, quem? Jesus, anunciou a paz a vós, que estáveis longe, gentios, e aos que estavam perto, a nós, judeus. Veja que Paulo coloca todos dentro do mesmo cesto, todos dentro do mesmo grupo, não faz acepção de pessoas, não há diferença nenhuma para o Messias e Yeshua, para Deus, para aqueles que estão no Messias. Não há diferença nenhuma. Por isso Paulo diz também em outro lugar que agora não há macho nem fêmea, em Cristo somos todos iguais. Não é que ele está dizendo que não há mais macho e fêmea para ter essa confusão que tem aí, que o pessoal diz que agora não, cada um escolhe ser macho ou ser fêmea a partir de 6 ou 7 anos, ou lá. Não é isso que Paulo está falando. Entenda bem. Ele diz que não há sexo para Cristo. Para Cristo todos temos o mesmo valor, porque ele está se ocupando da nossa alma, não do nosso sexo, não da nossa sexualidade, não do nosso masculinidade ou feminilidade. Ele está se ocupando de alma, e alma não tem sexo. Então, é isso que Paulo está explicando. Vindo ele, nos anunciou a paz, vos anunciou a paz a vós, que estáveis longe, longe das promessas, longe de Deus, longe da esperança, e a nós, àqueles que estavam perto. Quem? Os judeus já estavam perto. Já estavam. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele, no Messias e Yeshua, ambos temos acesso a Deus. Você vai fazer uma oração e você precisa de falar sempre em nome do Senhor Jesus para que a sua oração possa chegar ao Pai. Se você não fizer isso, a sua oração não chega nunca. Então, o versículo 18, Paulo continua e diz assim: pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois vós estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora você, que era gentio, no Senhor Jesus, já faz parte já é concidadão dos santos. Lembra que eu falei que os santos são os judeus? Porque isso está óbvio. E eu também falei que está lá em Isaías, para você ver que a herança de Deus é Jacó. São os filhos de Israel. Isso você vê em Isaías. Eu te falei de Isaías 19, lembra? No vídeo passado, lá no versículo 24, você vai encontrar isso. A herança de Deus é o povo judeu, não os gentios. Tá? Então, aqui continuamos a leitura e vamos ver o que é que Paulo fala. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui acaba com toda a história que agora a lei morreu, que não precisa nada disso. Não, você está edificado nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Portanto, não tem escapatória. Como Isaías diz, lá no capítulo 8, versículo 20, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva, isto é, jamais adquirirão a vida eterna. Continuando no versículo 20, somos edificados então sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, pedra angular. Ele é a base de toda a formação do corpo. Ele é não só o cabeça, mas ele também é o alicerce. Então ele começa toda a obra e ele encerra toda a obra. Tudo se encerra nele, tudo começa nele e tudo se encerra nele, para que ele possa apresentar ao Pai esse reino que ele ganhou para o Pai, como Paulo nos explica lá em 1 Coríntios, que nesse dia ele apresentará ao Pai o reino e então o Pai será tudo em todos. O versículo 21 diz: nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E nele também vós, gentios, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Juntamente com quem? Com os judeus. Vós, gentios, também agora
sois edificados juntamente conosco, com os judeus, para morada de Deus no Espírito. Então eu espero que tenha ficado claro para você que não existe dois deuses, que Paulo só fala de um Deus, que fala do Deus de Jesus Cristo, que é a coisa mais incrível, é que Paulo fala que o Deus de Jesus Cristo, lá no versículo 17 do capítulo 1, não é? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento e espírito de sabedoria. Então, é só para encerrar agora e para mostrar para você como é que nós podemos entender e ver que Jesus é a glória do Pai. Nós vamos ver isso, vou mostrar isso para você, onde é que está escrito. Para que fique claro, não é? Porque uma coisa é nós ficarmos aqui falando e outra coisa é mostrar aonde isso está escrito, para que não haja dúvida. Então, isso está escrito lá em Tito, no capítulo 2, isso tem sido muito usado para dizer que viu aqui, Jesus é Deus. Então, vou esclarecer isso para você, porque que Jesus é a glória do Pai. Em Tito, no capítulo 2, versículo 11, está escrito o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou. Quem é a graça de Deus? Jesus. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que possamos viver neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus. E na sua Bíblia deve estar assim: e Salvador Jesus Cristo. Te dando a entender, querendo te confundir e querendo te dizer que a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, colocando Jesus Cristo como o nosso Deus. E não é. Porque a tradução correta é aguardando o aparecimento da glória do nosso Deus, que é a aparição do nosso libertador Yeshua, o Messias. Está certo? Não é? No versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do nosso Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas não foi assim que eles colocaram. Eles colocaram da glória do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de libertar-nos de toda a iniquidade. O que é iniquidade? Transgressão da lei. Aqui eles colocam o negócio de uma forma tão horrorosa que ninguém entende nada. É exatamente para você não entender. O qual assim mesmo se deu por nós, a fim de nos libertar de toda a transgressão da lei e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então veja, Tito está falando de Deus, ele não está falando de Jesus, ele vem falando de Deus. A graça de Deus se manifestou e ele apresentou a sua glória para nos libertar. Quem? O Filho ou o Pai? O Pai. É nele. No Filho somos libertos, mas o Pai é que apresentou a sua glória para nos libertar. Então, eu fico por aqui, encerro por aqui esse segundo vídeo do estudo da carta de Paulo enviada aos crentes de Éfeso e enfim, voltarei com a sequência no capítulo 3 e não se esqueça, se você gostou, compartilha e analise melhor os textos, porque para a pessoa que está ouvindo isto pela primeira vez gera uma certa confusão, mas não se deixe levar pela confusão, vá aos detalhes, analise os textos. Se você não sabe analisar um texto corretamente, procure alguém, um professor de português pode ser perfeito para te ajudar a entender as Escrituras. Shalom, a paz do Senhor. Até lá. Até mais.